Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5. E hoje a gente finaliza o estudo daquela estatística no que se refere à análise e interpretação gráfica. Sempre que possível, a gente está relacionando esses conteúdos a algo próximo do meu dia a dia, algo próximo do meu cotidiano. Mas deixa eu perguntar, vocês ainda lembram a diferença entre frequência absoluta e relativa? Vamos recordar direitinho com vocês? Meu boa noite para você que já está conectado com a gente aqui pelo YouTube. Boa noite, Grande Gabriel. Boa noite, São João da Vajota. Sejam bem-vindos. Chat IPTV ao vivo. Só aguardando aqui a sua participação. E hoje, para retomar aquele conteúdo, vamos começar recordando com vocês a diferença entre as duas frequências. Professor, frequência absoluta faz referência, professor, à quantidade de um dado. Efetivamente, é só contar. Professor, aquele número ali apareceu 3 vezes, o outro, professor, apareceu 4 vezes, 5 vezes. A quantidade de vezes que um dado aparece é o que nós chamamos de frequência absoluta. E a relativa, professor? Prof, frequência relativa está relacionada, é relativa, professor, a uma porcentagem, professor. Porcentagem esta referente à minha frequência absoluta. Lembrou do conteúdo? Vixe, professor, faltei algumas dessas aulas aí. Todo este material, desde quando nós começamos a analisar, professor, tudo relacionado, professor, à análise e interpretação gráfica, ao estudo das frequências, tanto frequência absoluta quanto frequência relativa, já está disponível para vocês na plataforma do canal Educação. Dá uma espiada lá, caso você tenha faltado quaisquer uma das nossas aulas anteriores. Vamos retomar este conteúdo? Mas eu acredito que da aula de hoje para frente, você consiga assimilar. Basta que, à medida que alguma dúvida for surgindo, à medida que nós formos trabalhando, porque a aula de hoje é para desenvolver a atividade mesmo. À medida que essas dúvidas forem aparecendo, você vai lá no chat e pergunta, professor, de onde foi que veio aquele valor? Como foi que nós chegamos neste resultado? E a gente vai conversando e esclarecendo essas possíveis dúvidas. Vem cá comigo, está aí na telinha de vocês, conteúdo da nossa aula de hoje, estatística, construção de tabelas e gráficos estatísticos. Quando a gente diz construção, não é para fazer um gráfico, professor, assim, professor, na escala, na régua. É para você ter uma noção do esboço. Por quê, professor? Se eu sei esboçar um gráfico, se eu sei construir ele, professor, no rumo, vamos colocar desse jeito, eu consigo fazer uma interpretação mais próxima do real. E se eu sei analisar, professor, meus tipos de frequência, através de alguns cálculos, alguns pequenos cálculos, nós conseguimos chegar na solução de muitas e muitas situações, problemas, tipo esta que nós iremos apresentar para vocês. Só para recordar, professor, a estatística, professor, quando analisa, professor, determinada situação ou pesquisa, os dados desta pesquisa, os dados, professor, que estão sendo analisados, eles são representados na forma de tabelas ou na forma de gráfico. Qual que é a função, professor, de nós organizarmos esses dados na forma de tabelas ou gráfico, professor? É nós reduzirmos, professor, é nós simplificarmos essa amostra, professor. É nós simplificarmos a coleta desses dados. Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa estatística, professor, nós nos cercamos de muitas informações. E esse monte de informação, às vezes, professor, se afasta um pouquinho da realidade. Então, a organização desses dados de uma possível pesquisa, professor, ela se torna mais simples, mais clara, que depois de simplificada, professor, eu consiga verificar com mais clareza a veracidade do que está sendo apresentado, a veracidade do que está sendo analisado. Ou seja, se algo cresceu, se algo decresceu, quem ganhou, quem perdeu, professor. Nós conseguimos perceber padrões, variações, professor. E esses padrões e essas variações, elas vêm representadas na forma das nossas duas frequências. Vamos recordar? Professor, olha aí, professor, vamos começar aqui com análise de tabelas. E a partir da análise de tabelas, a gente corre para análise e interpretação gráfica. Pode ser?
Tô vendo mais gente chegando, que bacana. Fique à vontade para participar, você que está se conectando com a gente agora. Olha a situação. A tabela apresenta as opiniões de 60 alunos sobre um filme visto na escola. Deixa eu dar uma olhada ali, professor. 60 alunos participaram da pesquisa, né, professor? 3 deles disseram que o filme foi péssimo. 6 disseram que o filme foi ruim. 18 disseram, professor, que o filme foi regular. 21 disseram que foi bom. 12 disseram que o filme foi ótimo. Ou seja, juntando todas as opiniões desta pesquisa, totalizam lá, professor, 18 alunos pesquisados. Professor, o que é que o senhor quer aqui na análise desta tabela? Eu quero que você calcule para mim a porcentagem relativa às diversas opiniões e represente esses resultados em um gráfico de barras. Vamos tentar aqui? Professor, o senhor falou para mim que a quantidade de vezes que se observa, professor, um dado é a minha frequência absoluta. Então aqui, professor, esse 3 representa a quantidade de alunos que disseram que o filme foi péssimo. Esse 6 representa a quantidade de alunos que diz que o filme foi ruim. Esse 18 representa a quantidade de alunos que diz que o filme é regular. 21 diz que o filme é bom. 12 diz que o filme ele foi ótimo, professor. Gosto, professor, você percebeu aí que é diferente, né? Porque teve gente que gostou, teve gente que não gostou e aí vai. Só que aqui, professor, eu tenho que essa quantidade aqui, professor, além de ser as minhas frequências absolutas, professor, aqui são as nossas frequências absolutas. As frequências absolutas, gente, elas sempre representam uma parte do total que foi analisado. Como assim, professor? Quantas pessoas foram pesquisadas, professor? 60, professor. Está aqui, ó. 60, professor, pessoas foram pesquisadas. Então eu posso dizer que aquele 3 lá que disse que o filme é ruim representa apenas uma parte desses 60 alunos, correto? Aquele 6, professor, desculpa, o 3 disse que era péssimo o filme. Ruim foram 6. 6 alunos disseram que o filme foi ruim. Mas são 6 alunos em um universo de quantos pesquisados? Professor, 6 alunos em um total de 60 disseram que o filme foi ruim. 18 alunos em cima, em relação a 60, disseram que o filme foi regular. 21 de 60, bom. 12 de 60 disseram que o filme foi ruim. Então, se eu sei, professor, que as minhas frequências absolutas, elas representam partes, professor, de um todo, eu poderia fazer várias perguntas para vocês. A primeira, eu poderia perguntar, você saberia me dizer qual é a fração, vou repetir, você saberia me dizer qual é a fração que representa, professor, a quantidade de alunos que diz que o filme é péssimo? Grande Gabriel, lembrou direitinho, não é? Toda vez, gente, que eu estiver trabalhando com tabelas, e nas minhas tabelas, professor, me foi informado a frequência absoluta, a minha ideia para você é a seguinte, para encontrar as porcentagens, toda vez, gente, isso aqui a gente já deixou claro para vocês em aulas anteriores. Toda vez que eu pedir, eu quero que você ache a porcentagem. Qual foi a dica? Professor, primeiro achar a fração. Toda vez, professor, que ele pedir a porcentagem, eu vou primeiro achar as frações, professor. Então, vamos lá. Vamos achar aqui as frações, professor, que corresponde ao péssimo, professor. Vamos anotar aqui. Qual é a fração, professor, que corresponde à quantidade de alunos que diz que esse filme foi péssimo? Professor, péssimo, foram 3 alunos que disseram que o filme foi péssimo em um total de 60. Vê se você entendeu. Ah, professor, então 3 partes de 60 disseram que o filme foi péssimo. Como é que a gente faz agora
Para essa fração, professor, virar porcentagem. Professor, é só o senhor pegar a fração e multiplicar por 100, professor, que ela vai se transformar na sua porcentagem. Toda fração, para virar porcentagem, professor, é só multiplicar por 100. Então, toda vez que nós estivermos trabalhando com tabela, a ideia é sempre essa, professor, reconhecer as frequências absolutas como sendo parte de um todo. Se eu sei que as frequências absolutas representam parte de um todo, professor, elas representam para mim frações. 3/60 representa, professor, a fração correspondente ao total de alunos que diz que o filme é péssimo. É só pegar esta fração e multiplicar por 100. É só pegar a fração e multiplicar por 100. Professor, se eu fizer a conta aqui, 3 vezes 100 dá 300 dividido embaixo com 60. Você lembra que fração é a mesma coisa que uma divisão entre numerador e denominador. Eu vou cortar aqui esse zero com esse zero. 30 dividido por 6, professor, representa 5%. Eu acabei de achar, professor, a minha frequência relativa, professor. Eu acabei de achar a minha frequência relativa. Ou seja, se a pessoa me perguntasse, professor, desses 60 alunos, que poderia vir numa questão, a pergunta seria essa: quantos por cento dos alunos disseram que o filme foi péssimo? Professor, 5%. 5% desses alunos disse para mim que o filme foi péssimo. Então, você vai seguir a mesma linha de pensamento para todas as outras frequências. Quer ver? Acompanha. Agora, uma outra dica. Nem sempre é necessário que você faça todas as contas. É só você verificar possíveis proporcionalidades. Tipo, professor, eu acabei de fazer a fração que corresponde à quantidade de alunos que disse que é péssimo. Que foi que nós fizemos aqui, professor? A fração deu 3/60. O senhor foi lá, professor, multiplicou por 100. O professor podia simplificar antes, se quisesse. Fez a conta, né? Deu 300 dividido por 60. O senhor fez a conta, cortou zero. Professor, 5% dos alunos disse que o filme é péssimo, professor. Agora, eu queria que você fizesse o mesmo raciocínio. Professor, e o filme ruim? Como é que eu faço, professor? O senhor acha a fração. Qual é a fração que corresponde ao filme ruim? Professor, foram 6 pessoas que disseram que o filme está ruim no meio de 60. Professor, qual é a fração que corresponde à quantidade de alunos que diz que o filme foi regular? Professor, regular, o filme regular, são 18 alunos no meio de 60. Você entendeu? Professor, e agora? O senhor achou a fração. Mas ele quer que o senhor ache, professor, a porcentagem. Como é que eu faço uma fração virar porcentagem? Professor, é só multiplicar por 100. Professor, quanto é que vai dar a conta aí? Faz aí a conta, ó. Professor, vai ficar 6 vezes 100, dá 600 dividido por 60. Divide 600 por 60, corta esse zero com esse zero aqui, professor, 60 por 6, vai dar 10%. Sabe por que eu pedi que vocês observassem possíveis proporcionalidades? É porque, professor, se 3 alunos deu 5%, aqui eu tenho 6 alunos, professor. Olha a proporcionalidade. 6, professor, é o dobro. É o dobro de 3, professor. A quantidade de alunos que disse que o filme é ruim, professor, é o dobro da quantidade de alunos que disse que o filme é péssimo. Então, se péssimo é 5%, ruim tem que ser o dobro, que é 10%. Vocês entenderam? Professor, se eu não conseguir perceber esta proporcionalidade, você vai achando cada uma das frações
que corresponde a cada uma das opiniões relacionadas ao filme pesquisado. Então, professor, ruim é 6/20, regular, professor, é 18 por 6/60, perdão, regular é, professor, 18 no meio de um total de quanto? Ah, entendi, professor. Eu pego lá a minha frequência absoluta em relação ao total. Cheguei na minha fração. O que é que eu faço com ela? É só multiplicar por 100. Faz a conta lá. Regular, 18 vezes 100, professor, vai dar 1.800 para dividir com 60, professor. Posso cortar os zeros, esse zero com esse zero, ficou 180 dividido por 6, que vai dar exatamente 30%. Mas dava para você perceber, professor, que o 18 é o triplo de 6. O 18 não é o triplo de 6? Então, nesse caso, teria que ser o triplo de 10%. Eu posso, sempre que possível, me utilizar dessas proporcionalidades? Pode. Você já viu que eu já achei que 5% dos alunos disseram que o filme é ruim, é péssimo, perdão. 10% dos alunos disseram que o filme é ruim e 30% regular. Professor, está faltando o senhor achar a quantidade de alunos. Já achei aqui, professor, que este 3 corresponde a 5% dos alunos pesquisados. Este 6, professor, corresponde a 10% dos alunos pesquisados. Este 18 corresponde a 30% dos alunos pesquisados. Não foi isso? Professor, até aí tudo bem. 5, 10 e 30. Deixa eu só tirar esses círculozinhos aqui, para ficar melhor a sua visualização. Professor, está faltando ainda o senhor achar a quantidade de alunos que diz que o filme é bom. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Ah, tem sim. Que o filme é bom. E está faltando também a quantidade de alunos que disse que o filme é ótimo, professor. Só que o senhor quer a porcentagem, né, professor? O senhor tem que 21 alunos, disse 21 alunos, não é 21%. 21 alunos no meio de quantos, professor? 21 alunos no meio de 60 disseram que o filme é bom. Professor, 12 alunos no meio de 60 disseram que o filme foi ótimo, professor. Disseram que o filme foi ótimo. Então, na nossa situação aqui, eu acabei de encontrar a fração. Não foi, Gabriel, que você fez lá? Ah, sim, é isso mesmo. É o triplo lá do 6. Então, dá para fazer por proporcionalidade. Quem vem acompanhando todas as aulas, que consegue visualizar essa proporcionalidade, consegue chegar mais rápido nos resultados. Então, como é que eu vou fazer, professor, para achar a porcentagem? Se eu sei, professor, que bom é 21/60, ótimo é 12/60, toda fração para virar a porcentagem é só multiplicar por quanto, professor? Por 100. Sério, professor? Qualquer fração que eu queira achar sua porcentagem correspondente, é só multiplicar por 100. Professor, diga uma coisa, eu posso simplificar o 100 com o 60? Pode, mas é optativo. Se você não quiser, você pode fazer a conta do jeito que está aqui. 21 vezes 100 dá 2.100, dividido por 60. Corta esse zero com esse zero, vai ficar 210 dividido por 6. Quanto é que dá 210 dividido por 6? Professor, vai dar 105 por 3. Professor, vai dar exatamente 35. Professor, aqui vai dar exatamente 35%. 35% dos alunos dos alunos pesquisados, disseram que o filme foi bom. A opinião deles foi boa. Professor, o outro aqui vai dar 12 vezes 100, vai dar 1.200, dividido, professor, por 60, posso cortar esse zero com esse zero, 120 por 6, dá exatamente 20%. Professor, esse último aí, que é o ótimo, eu teria como saber de cabeça, sabe por quê? Olha lá para a quantidade de alunos que disseram que o filme é ruim.
Professor, ruim, olhando lá na tabela, professor, são 6 alunos. 6 alunos disseram que o filme ele é ruim, professor. E deu quantos por cento? Professor, deu 10%. Então, 12 alunos é o dobro de 6. 12 alunos é o dobro da quantidade. A quantidade de alunos que disse que o filme é ótimo é o dobro da quantidade de alunos que disse que o filme é ruim. Então, se para 6 alunos, aqueles 6 alunos corresponde a 10% dos pesquisados, 12 alunos seria o dobro de 10%, que seria o 20%. Mas, novamente, caso você não consiga perceber esta proporcionalidade, você pode achar a fração que corresponde a cada uma das frequências absolutas e, professor, multiplicar por 100. O resultado da fração multiplicada por 100 sempre vai ser a tua frequência relativa, sempre vai ser a tua porcentagem. O que foi que ele pediu que nós fizéssemos, professor, com essas porcentagens? Que nós construíssemos um gráfico, era de barras ou era de colunas? Deixa eu ver aqui, eu acho que era de colunas. Professor, construa, é de barras, desculpa. Barras. Como que é um gráfico de barras mesmo, professor? O gráfico de barras, professor, é aquele que é formado por retângulos dispostos na horizontal. Professor, então vamos lá. Como é que eu iria construir este gráfico de barras? Professor, seria assim. Eu vou traçar aqui, professor, um eixo Y, que corresponde à porcentagem dos alunos pesquisados. E eu tenho aqui, professor, o eixo. Ah, vai ser o contrário, professor. Por que que vai ser o contrário? Porque o gráfico ele é de barras, professor. Aqui vai ser a minha porcentagem e aqui vai ser a opinião, né, professor? Quais foram as opiniões? Era bom, deixa eu ver na ordem lá, professor. Era ruim, regular, bom e ótimo. Então, vamos lá, professor. Eu vou ter ruim, regular, bom e ótimo. Só subir um pouquinho esse regular aqui, professor. Ficar bem distribuído, professor. Como é que vai funcionar isso aqui? Professor, o senhor vai fazer aqui, ó, que é opinião, não é isso? Opinião sobre o filme. O filme pode ser ótimo, bom, regular, ruim. Não é isso que ele colocou lá para mim? Isso mesmo, professor. Ruim, professor, deu quantos por cento? Ruim. Ah, não, tinha um péssimo, professor, ainda esqueci. Tinha um ainda, ó. Deixa eu corrigir então, professor. Ainda tinha uma a mais, professor. Tinha aqueles alunos que disseram que o filme é péssimo, ruim, regular, bom. Agora tá certo, professor. Agora tá certo. Professor, vamos lá. Péssimo, professor, foi 5%, não foi? Quais foram as porcentagens que apareceu? O professor apareceu 5, 10, 30, 35 e 20. Eu vou quebrar aqui, professor, de 5 em 5%. Deu até 35%. Eu vou dizer aqui, professor, que até aqui é 5%, já é porcentagem. Aqui vai ser 5, 10, 15, 20, 25... 25, 30, 35%. Ó. 5, 10, 15, 20, 25%, 30%, 35%. Vamos lá, construir agora. Péssimo, professor. Péssimo corresponde a 5%. Eu vou fazer aqui uma barrazinha, professor, que não pode passar dessa distância aqui, professor. Ó. Tá aqui a minha barrazinha, que corresponde, professor, ao nosso 5%.
Você entendeu até onde vai a nossa barra? Professor, aí ruim, professor. Quantos por cento disseram que o filme foi ruim, professor? Volta lá, ruim foi 10%, professor. Então a barra vai até o dobro, professor, vai até aqui, ó. Até o 10%, professor, ó. Ela vai até aqui, professor, ó. Ah, professor, estou entendendo como é que eu faço para construir. Se eu sei construir, eu sei analisar e eu sei interpretar melhor. Professor, regular. É esse de barras. Esse é o de barras que ele pediu, Gabriel. Professor, regular, ele disse que foi 30%. Professor, então o senhor vai até aqui agora, ó. O gráfico vai ter que vir até aqui, professor. Só inclinar um pouquinho ele. Um pouquinho. O professor precisa ficar retinho. Se você tiver com uma régua, lógico que ele vai ficar melhor, professor. Mais regular, eu já entendi que a sua barrazinha vai ter que vir, ó, até aqui, professor. Eu acho que eu entendi que foi isso aí que o senhor falou. Vai ter que vir até aqui, professor, que corresponde regular, corresponde a 30% dos nossos alunos pesquisados. Então, tanto eu posso precisar, professor, a partir de uma tabela, ter a ideia da sua representação gráfica, pode ser um gráfico de barras, pode ser um gráfico de colunas, pode ser um gráfico de setores, como eu posso fazer o contrário. Professor bom professor. Bom professor deu quanto? 35%, professor. Vai até aqui o bom, ó. O professor vai passar, ó. Vai até lá, ó. O bom professor, ele passou um pouquinho, ó. Vai até aqui, professor, 35%. Você está achando muito difícil fazer a construção? Tá não, né? Tá aí, professor. Tá faltando a última lá, professor. Os resultados lá que ele considerou ótimo. Quantos alunos consideraram ótimo o filme? Professor, 20%. Professor, ele vai até aqui, ó. 20%, professor, é até aqui, ó. Tá aqui o seu 20%. Pronto, professor. Se eu quiser ainda, eu posso só complementar aqui, professor. Do lado de cada uma dessas barras, você pode botar aqui é 5%, aqui é 10%, aqui, professor, é 30%, 35% e 20%. Tá aí, professor, construído um esboço, tá bom? De um gráfico de barras. Construído um esboço de um gráfico de barras. Você entendeu? Ah, professor, então, se ele me apresentasse um gráfico desse, professor, para um total de 1.800 alunos pesquisados, e agora que eu estou enxergando o gráfico ele já veio com as porcentagens. Num grupo de 1.800 alunos pesquisados, eu poderia fazer várias perguntas. Quantos disseram que o filme é bom? Eu ia calcular 35%. Quantos disseram que o filme é ótimo? Iria calcular 20% e aí vai. Você entendeu? Deu certo? Gráfico de barras, é isso? O gráfico que nós construímos aqui, acabamos de construir um gráfico de barras, onde os dados deste gráfico vieram na forma de frequências relativas. Então, a gente tinha uma tabela, a tabela se apresentou na forma de frequências absolutas. Para cada frequência absoluta, nós calculamos, ou melhor, nós achamos a fração correspondente a cada frequência absoluta. Para cada uma dessas frações, encontramos a respectiva porcentagem, depois só fizemos colocar no gráfico. Vamos para outra questão, professor?
Essa aí foi grande, professor. Agora eu vou fazer o processo inverso. Vou te dar o gráfico e vou começar a fazer algumas perguntas, algumas delas onde a interpretação de vocês se dará apenas de forma visual. Olha a situação aqui, professor. Esse gráfico, ele é um gráfico de colunas, professor. Ele representa para mim um gráfico de colunas e ele me informa o conceito dos alunos. Conceito, vocês lembram, professor? Conceito é como se fosse a nota, não é? Só que o conceito ele vem na representação, professor, de uma letra. Conceito A, B, C, D, E. Basicamente é o quê, professor? Conceito A é aquele que o pessoal disse que foi ótimo, professor, espetacular. Conceito B, professor, bom. C, regular. D, professor, já foi ruim. E, professor, conceito E já tá bem ruim mesmo, é péssimo, mais ou menos. Então, vamos analisar quais são as perguntas que, em cima da análise e interpretação deste gráfico, professor, poderá ser obtida, professor, simplesmente com pequenos cálculos ou até mesmo apenas com a interpretação visual. Letra A, o gráfico mostra lá para a gente os conceitos de alguns alunos obtiveram em uma prova, professor. E a primeira pergunta, qual é o percentual de alunos que obteve o conceito D? Você não vai precisar fazer conta. Você vai lá, professor, conceito, professor, está representado aqui no eixo horizontal. Ele fez pergunta para o conceito D, professor. Eu vou lá, professor, está aqui, ó. O conceito D, professor, se eu for analisar aqui ele, ó, representa quantos por cento, professor, dos pesquisados? Conceito D, professor, representa 20% dos. Hoje, professor, não vai precisar de conta? Não, não vai precisar de conta. Vai precisar apenas que você faça uma observação e uma interpretação. Professor, vai lá, continua. Letra B. Qual conceito mais alunos obtiveram? Professor, também não precisa de conta, não. O conceito que mais saiu na turma, deixa eu ver aqui, professor, é só olhar qual é a coluna mais alta. Essa aqui, professor. O conceito C, professor, representa 32% dos alunos pesquisados. Qual conceito mais alunos obtiveram, professor? Foi o conceito C, professor, que representa 32, só ajeitar esse 3 aqui, representa para mim 32% dos alunos. Foi fácil, simplesmente easy. Basicamente, análise e interpretação. Tá, professor, se porventura eu te dissesse o total de alunos pesquisados, vamos dizer que eu pesquisei, professor, 480 alunos. Eu teria como achar quantos tiraram o conceito C? Lógico. Isso era nós calcularmos 32% desses 480 que o senhor está colocando aí. Mas eu acredito que vai já aparecer uma pergunta bem parecida com essa que eu acabei de propor aqui. Olha aí, falei para vocês. Ele disse que fizeram a prova exatamente 140 alunos. E ele quer saber quantos alunos tiraram a nota B. Prof, desses 140 alunos que fizeram a prova, alguns deles tiraram A, tiraram conceito A, outros tiraram conceito B, outros tiraram conceito C, D e E. O que eu quero que vocês não confundam? Naquele gráfico lá, no eixo vertical, você tem ali, professor, conceito A tem um 15 ali, professor. Aquilo ali não é 15 alunos, tá? Esses valores que vocês estão observando aqui, que eu estou circulando agora, tá bom? Esses valores que eu estou circulando, professor, eles representam para mim as porcentagens, tá bom? As porcentagens. Então, quando ele diz para mim quantos alunos, ele não quer a porcentagem, ele quer a quantidade de alunos que tirou B, professor. Professor, o gráfico só diz para mim que o conceito B foi tirado por 25 alunos? Não, por 25% dos... É isso que o gráfico está me dizendo.
Isso, professor, mas ele quer saber a quantidade de alunos e não a porcentagem de alunos. Professor, como é que a gente calcula a porcentagem de um número? Aqui, Gabriel, no EJA quinta etapa, a gente reforça a ideia do processo tradicional. Método prático mais lá para frente, mais lá para frente. No momento eu quero que eles façam o cálculo. Como é que eu faço para calcular 25%, professor? Pega a minha porcentagem, professor. 25% na forma de fração é 25 sobre 100, vezes o total de alunos, que é 140. Então, se nós multiplicarmos 25 sobre 100, que é a minha porcentagem escrita na forma de fração, e multiplicarmos com o total de alunos, eu calcularei nessa continha aí, eu vou estar calculando, professor, o valor do 25%. Professor, o senhor pode simplificar o 0 do 140 com 0 do 100. Se eu não quiser simplificar, não precisa. Eu posso fazer a conta do jeito que está aí. Eu posso dizer que é 25 vezes 140 e o resultado dividido por 100. Fica a seu critério. Mas eu também posso simplificar, gente, por incrível que pareça, eu posso simplificar a fração que corresponde à minha porcentagem. Eu não tenho 25 centésimos ali? Eu posso simplificar ela, gente. Vai diminuir muito a minha conta. O 25 e o 100, ambos dão para dividir por 25. 25 dividido por 25 sobra 1. 100 dividido por 25 sobra 4, professor. Então, o que a gente vai ter aqui é 1 vezes 140, que dá 140, dividido por 4, professor. 140 dividido por 4 corresponde a exatamente 35 alunos. Ou seja, 35 alunos tiraram B na prova. Professor, mas ali no gráfico tem dizendo que foi 25. De novo, aquele 25, ele representa para a gente a porcentagem de alunos que tirou a nota B. Compreendes? Este 25... professor, corresponde à porcentagem. Então, quando você for olhar um gráfico, você tem que ter o cuidado de verificar se os dados apresentados neste gráfico são valores absolutos, que valores absolutos é efetivamente a quantidade que um dado está sendo analisado, que está sendo apresentado, ou se esse gráfico está apresentando para você as frequências relativas, ou seja, as porcentagens que correspondem a esses alunos. Professor, foi tranquilo? Vamos nós então, professor. Olha mais uma pergunta aqui, professor. Mudei o gráfico, é outro gráfico, é outro gráfico. Nesse aqui, do que trata, professor? Lê ali comigo. Uma pesquisa eleitoral estudou a intenção de voto dos candidatos, nos candidatos A, B e C, obtendo os resultados apresentados no gráfico. E, professor, vamos lá. Estou vendo ali, intenção de votos. Esse gráfico aqui também é um gráfico de colunas, igual como foi o anterior. Só que, professor, os valores apresentados, professor, neste gráfico não são valores relativos, são valores absolutos. São valores absolutos. Então, ele pede que você analise o gráfico. Eu estou vendo lá, professor. Eu tenho o candidato A, professor, que olhando para o gráfico aqui, tem 1.400 votos. O candidato B tem 1.620. O candidato C tem 900. E indecisos, professor, gente que ainda não sabem quem votar, dá 1.480 votos. Olha a primeira pergunta. O candidato B pode se considerar eleito? Olha só, aí depende. Depende. Como assim, professor? Eu estou vendo ali que o candidato B tem mais votos do que os demais, professor. Tem sim. Então, se professor, a gente considerar que a eleição acabou agora, professor, e parou desse jeito, teve 1.400 votos para o candidato A, teve, professor, 1.620 para o candidato B, que é o que está ganhando, teve 900 votos para o candidato C e 1.480 pessoas não votaram. O candidato B ganhou? Ganhou. Mas, Gabriel,
Eu posso dizer que já posso considerar que ele está eleito? Não. Não. Só se a eleição acabasse agora. Só se a eleição acabasse agora. Por que que eu não posso dizer, professor, que o candidato B, ele já ganhou? Porque eu tenho esse monte de gente indeciso, professor. Não. Se eu dissesse que aquele monte de indeciso não iria votar, eu poderia dizer que o candidato B já ganhou. Aí isso tudo depende. Mas como tem aquele monte de indeciso, significa dizer que uma hora eles vão se decidir por alguém. Não é isso? Então, eu posso dizer que aquele monte de gente indeciso poderia passar os seus votos para o candidato A. E, professor, se eles passassem os votos para o candidato A iria ultrapassar a quantidade de votos do candidato B. Então, o candidato B pode se considerar eleito? Não, professor. Eu posso até justificar. Por quê, professor? Porque nós temos aquele monte de... A gente tem aquele monte de candidatos, não, desculpa, de eleitores, professor. Isso, os indecisos, vota branco, nulo. Agora, se fosse branco ou nulo, Gabriel, no lugar daqueles indecisos, aí sim. Se fosse branco ou nulo, eles votaram. Eles votaram. Então, o candidato B teria ganho? O candidato B teria ganho. Então, indeciso quer dizer que ainda vão se decidir. Bacana? Vocês entenderam aí? A gente vai dar uma pausazinha, tá bom? Super rápida. A gente volta já já para conversar um pouquinho mais de análise, interpretação de gráficos e tabelas estatísticas. Até já.